Olá, galera, e bem-vindos ao que é agora? O quinto dia da escola de verão de vocês? Já estão ficando cansados, fazendo vários counters, aprendendo bastante? Espero que sim. E eu espero que vocês aprendam mais agora. Então, primeiramente, oi. Oi. Meu nome é Giovana. Ah, acho que eu vou por Cobos na maioria dos lugares. E eu vou ser a instrutora de vocês pelos próximos 2 dias, certo? Hoje e o próximo dia. E quem sou eu? Eu sou ex-competidora de maratona, né? Como todo mundo aqui, eu acho. Então, eu competi em maratona por 4 anos. Meu time chegou a ganhar a medida americana. A gente vai para final mundial na Rússia. Enfim, foi muito legal. E agora eu tô aposentada. E o que a gente faz com o aposentado é dar aula para vocês e tentar ajudar um pouquinho aí a próxima geração. Então, acho que antes de tudo, só mencionar que, eu não sei se já perceberam isso, mas dar aula para a turma da brasileira é muito difícil. Porque vocês têm níveis de conhecimento muito diferentes, certo? A gente tem gente aqui que é bem iniciante, acabou de começar a aprender e que já tá indo super bem. Talvez gente que tem muito potencial, mas pouco conhecimento. E a gente também tem gente que já é super experiente. E talvez só não se sente confortável indo pra turma da World Finals ainda por algum motivo ou outro. Enfim. Então eu tenho que tentar compreender todas essas demografias aí, o que é complicado. Mas tudo bem. É só que a gente vai ter que ir com paciência aqui. Então, o legal desse ano é que as aulas são gravadas e as aulas são postadas. Então, se você é alguém mais iniciante, você pode pausar, você pode repetir uma parte que você não entendeu. Eu tenho o costume de falar mais rápido do que eu devia, então, se eu cometer esse erro, vocês podem tentar remediá-lo. E então é basicamente isso, assim. Eu vou tentar fazer com que tudo seja entendido com o mínimo de conhecimento prévio possível. Pelo menos quando eu pedir conhecimento prévio, eu quero deixar isso bem claro. Aí, pra quem já for mais experiente, eu espero que vocês ainda estejam aprendendo alguma coisa nova. Porque, enfim, falando vários tópicos, né? Vou estar mencionando várias coisas, mostrando vários problemas que eu acho legais. Então, eu espero que até quem já saiba bastante consiga aprender algo aqui. Beleza. Então, do que eu vou falar, né? Já devem ter percebido que as aulas são mais ou menos temáticas. Nesses 2 dias eu vou estar falando de tópicos relacionados a árvores, certo? E árvores são um subtipo de grafos. Dado que árvores são um subtipo de grafos, eu vou estar pedindo de vocês dois conhecimentos prévios, basicamente. Eu vou pedir que vocês saibam de grafos. E quando eu digo saber de grafos, eu quero dizer saber a definição, como declarar isso, particularmente lista de adjacência em C++. E eu também peço que vocês saibam uma DFS. Então, Depth First Search é um tipo de busca em grafos. Provavelmente o primeiro tipo de busca que vocês aprendem. E, de novo, saber fazer uma DFS num grafo em C++, assim, usando lista de adjacência. Acho que isso que eu gostaria que vocês soubessem. E caso vocês não saibam, eu vou disponibilizar uns links aqui para que, enfim, você possa aprender e depois retornar para aula mais tarde, beleza? Então vamos começar com a primeira das 4 aulas, em que eu vou estar falando de conceitos mais básicos relacionados a árvores. Eu sei que eu falei que eu vou assumir que vocês sabem o que são grafos, mas eu vou revisar mesmo assim. Grafos são basicamente bolinhas e pauzinhos, certo? Então, são bolinhas conectadas por pauzinhos. E é isso. Em C++, geralmente a gente tem nomes para essas bolinhas, né? São os vértices. E a gente pode, por exemplo, ter um número para cada vértice. E para cada vértice eu vou estar guardando quais são os vértices que ele está ligado. Então, nesse caso, o vértice 2, ele está ligado ao vértice 1 e 3. E tem diferentes tipos de grafos. A gente pode ter um grafo assim, que é um grafo não direcionado, certo? Então, se o 2 é vizinho do 1, então eu sei que o 1 é vizinho do 2. Eu também posso ter um grafo direcionado. Então, se fosse algo assim, por exemplo, eu posso ter que o 1 aponta para o 2, mas o 2 não aponta para o 1. Certo? Algo assim. Então, a gente tem esse tipo de grafos, né? São os vértices. Os pauzinhos a gente chama de arestas. E eles podem ser não direcionados, em que toda aresta tem essa relação simétrica, se um aponta para o 2, o 2 aponta para o 1. Ou direcionados, em que a relação não é necessariamente simétrica. Outras diferenças de grafos é que a gente pode ter pesos nas coisas. Então, essa aresta, por exemplo, pode ser só uma aresta, ou posso falar que essa aresta tem peso 2. Se isso fossem cidades, caminhos, essa pode ser a distância, ou algo do tipo.
E os vértices também podem ter informações associadas a eles. Cada vértice, por exemplo, pode ter um nome. Então, esse aqui é o vértice da Sara. Esse aqui é o vértice do Thiago, sei lá. No caso de uma rede social, por exemplo, cada vértice poderia ser um usuário, esse usuário poderia ter mais informação associada. É normal que a gente também tenha números associados aos vértices, ou pesos, por algum motivo. E isso vai ser mais relevante quando a gente estiver falando de alguns algoritmos mais pra frente. Mas por enquanto, vamos fingir que os grafos que a gente vai estar lidando são grafos sem peso, beleza? Aí depois a gente vai começar a introduzir as coisas de volta. Então, são grafos não direcionados em 100 pesos. Um negocinho assim mesmo, bonitinho. Ok? E a gente vai usar isso para fazer as nossas primeiras definições aqui. Então, como eu posso ter falado antes, essas aulas que a gente vai falar, elas vão ser focadas em árvores. Mas o que são árvores? Como eu falei antes, árvores são um subtipo de grafos. Então, é um grafo que tem algumas propriedades legais. E, na verdade, existem várias definições de árvores que são equivalentes. Eu posso falar de várias maneiras, certo? Então, eu vou dar para você algumas dessas definições. E por que é importante vocês saberem tantas definições de árvores assim, né? Em vez de saber, sei lá, o que você pode fazer com as árvores direto. É que quando a gente está falando sobre esses subtipos de grafos, no enunciado de um problema, ele muito frequentemente não vai te falar, tipo, dado um grafo G, em que G é uma árvore, né? Tipo, ele não vai falar para você explicitamente que esse grafo é uma árvore. O que ele pode falar é que ele pode dar uma propriedade que só árvores têm. Ou uma definição de árvores, só que ela vai estar escondida no meio da historinha. Então, em vez de eu falar que o grafo não tem um ciclo, eu vou falar que as cidades são tais que não tem um jeito, sabe? Então, é importante você estar muito confortável com essas definições para você perceber quando que o enunciado ele tá falando desse subtipo de grafos. Porque quando ele tiver, isso te desbloqueia toda uma classe de algoritmos que você pode usar para resolver ele agora, que não necessariamente você conseguiria se o input é um grafo arbitrário, certo? Então, vamos começar pelas nossas definições. Definição 1. Então, eu vou falar que o grafo G é uma árvore se G é conexo e acíclico. Certo? O que é um grafo conexo? Um grafo conexo é um grafo em que eu consigo ir de qualquer cara para qualquer cara por meio de arestas. Então, para todo par de vértices, existe um caminho entre eles. Se você imaginar uma DFS, por exemplo, eu posso falar que eu consigo alcançar todo vértice a partir de uma DFS de qualquer outro vértice. Então, esse grafo aqui, por exemplo, não é conexo, porque se eu começar desse vértice, por exemplo, eu nunca vou alcançar esse carinha aqui, certo? Vamos supor que eu faço uma DFS começando desse vértice, eu não vou chegar nesse cara. Então, esse grafo não é conexo. Mesmo se eu tivesse aqui mais pessoas nessa componente aqui, se eu tivesse mais vértices junto com esse, ainda assim, eu tenho uma certa separação desse grafo. Agora, em um grafo conexo, esse grafo aqui, ele é conexo, certo? Eu consigo ir de todo mundo até todo mundo. Então, beleza. Uma árvore ela tem que ser conexa e ela também tem que ser acíclica. Então, esse grafo aqui ele não é uma árvore porque ele tem um ciclo. O que é um ciclo? Um ciclo é um caminho que começa de um determinado vértice e termina nele mesmo, sem repetir uma aresta duas vezes, certo? Então, por exemplo, aqui, esse grafo não tem um ciclo. Eu poderia começar desse vértice, vir pra cá e depois voltar, certo? Só que aí eu passei pela mesma aresta duas vezes, então isso não conta. Então, para ter um ciclo, eu tenho que poder começar de um vértice, dar toda essa voltinha e voltar para ele sem repetir a aresta. Faz sentido, né? É um ciclo, porque eu poderia ficar andando aí em voltas infinitamente, sem voltar por onde eu vim. Ok? Então, uma árvore é um grafo que é conexo e é cíclico. Então, por exemplo, isso aqui é uma árvore. Eu consigo ir de todo mundo até todo mundo, porém, eu não tenho ciclos.
E existe uma certa relação, certo, entre essas propriedades aqui. Eu vou começar sendo meio vaga, mas depois a gente vai deixar isso um pouco mais fixo. Mas basicamente, quando eu penso em um grafo conexo, eu penso em um grafo que tem bastante aresta, certo? Um grafo com nenhuma aresta, ele é assim, ele é muito não conexo. Então, idealmente, eu vou adicionando arestas até todo mundo conseguir andar para todo mundo. Agora, um grafo acíclico, eu penso num grafo com poucas arestas, certo? Porque se eu tenho um grafo que tem muita aresta aqui, ele é muito fortemente conectado entre ele mesmo, eu vou acabar tendo vários ciclos, né? Então, aqui você já consegue ver nessa definição de árvore que ela é bem um balanço dessas duas forças. Em que ele é um grafo que tem aresta o suficiente para ser conexo, mas ele não tem aresta, ou ele não tem aresta suficiente para ter que ter um ciclo. Ok? Mas enfim, tô só mencionando, depois a gente vai falar um pouquinho mais claramente disso. E para provar para vocês que essa definição funciona, eu vou codar ela e usar ela para passar um problema do SPOG. E o problema é esse aqui, is the tree, ou em inglês para é uma árvore. Então ele é bem autoexplicativo, enfim, eu te dou um grafo sem pesos, né, do jeito que eu defini mais cedo, e undirected, então as arestas não são direcionadas. Então é bem na notação que a gente está usando agora, e a gente tem que checar se ele é uma árvore, beleza? N nós, M arestas, enfim. Bom, então a gente vai começar a codar aqui. Essa é a template que eu uso, né? Então, incluindo bits, que é a bibliotecona que tem tudo. E namespace std, isso é bem padrão de maratona. Então, primeiro a gente tem que declarar esse grafo, né? Então, fazendo aqui eu vou colocar aqui N é meu número de vértices, M é meu número de arestas. E eu tenho essa representação de grafos por lista de adjacência, certo? Então, eu tenho um array de vectors que vão representar a minha aresta. Então, eu falo, por exemplo, que no primeiro array eu vou ter todo mundo que está adjacente ao primeiro vértice. No 2 eu vou ter todo mundo que é adjacente ao segundo vértice, assim por diante. Na verdade, não é exatamente isso, porque eu estou indexando de zero, né? Mas, enfim, agora que eu tenho aqui onde eu vou guardar meu grafo, eu só preciso ler ele. Então, o jeito padrão, primeiro eu leio o número de vértices, depois o número de arestas. E para cada aresta eu leio os dois nós que estão nela. Aqui eu coloquei o menos menos desses dois nós, porque essa notação que ele está dando indexada de 1, né? Eu consigo ver aqui que o V vai entre 1 e N. Eu gostaria que ele fosse entre 0 e N menos 1, porque, enfim, eu estou acostumada a indexar as coisas de 0. Então, eu dou um menos menos, assim, a aresta 1, 2 vira aresta 0, 1. Certo? Eu estou mudando a indexação. E eu falo que o B é vizinho de A e o A é vizinho de B. Ok. Então, vamos começar agora a ver se é uma árvore. Eu tinha dado pela definição que uma árvore, ela é conexa e é cíclica. Então, vamos começar vendo se esse grafo ele é conexo. Um jeito fácil de ver se um grafo é conexo é fazer uma DFS e ver se eu alcanço todo mundo, certo? Se a partir de um cara eu consigo alcançar todo mundo, somente se eu consigo de todo mundo alcançar todo mundo. Então, aqui eu tenho a minha DFS. Então, meu isConnected, né, que é a função que vê se um grafo é conexo, eu faço uma DFS a partir do nó zero. Essa DFS, ela visita todo mundo aqui. Eu marco todo mundo como visitado. Todo mundo que eu visitei como visitado. No final eu checo se eu visitei todo mundo. Então, só para recapitular, o que está acontecendo aqui é que eu tenho meu grafo. Eu escolho um certo nó arbitrário e aí eu começo a visitar todo mundo. Eu visito esse cara, eu visito esse cara, eu visito esse cara, eu visito esse cara, eu visito esse cara. E se no final todo mundo foi visitado, quer dizer que o grafo é conexo. Se tem alguém aqui que está desconexo, essa pessoa não foi visitada. E nota que por onde eu começo meio que não importa, certo? Se eu tivesse começado daqui, eu não teria visitado os caras dessa componente. Então, eu posso começar fazendo essa DFS de qualquer lugar. E se eu visitar todo mundo é porque é conexo, se não é porque não é. Isso é coisa básica de DFS também, né? Beleza, então é isso que eu tenho aqui. E aí eu também preciso ver se ele é acíclico. Para ver se o grafo é acíclico, eu fiz essa outra função, essa outra DFS. E como que isso funciona aqui? Eu também estou fazendo uma DFS e aí eu vejo se eu visito um cara de novo. Por meio de um caminho diferente de onde ele veio. Deixa eu explicar aqui por meio de imagens também. Ok, então o que eu estou fazendo aqui? Vamos supor que eu tenho um certo grafo. E ele tem um ciclo. Então, eu vou começar a minha DFS, certo? Eu visito esse aqui, eu marco ele como visitado. Eu visito esse aqui, eu marco ele como visitado. Eu visito esse aqui, ele como marco ele visitado. E assim por diante. E nota que aqui eu tô tentando visitar esse mesmo cara de novo que já foi visitado.
Isso eu tenho uma detecção de ciclo, certo? Porque a partir dele, eu fiz um caminho sem repetir a aresta e eu cheguei nele de novo. Essa é a minha definição de ciclo. Então é isso que eu estou detectando aqui. O único cuidado é que, como o grafo ele é bidirecional, né? Então, se A aponta para B, B aponta para A. Quando eu visito esse cara aqui, esse cara vai tentar visitar esse cara aqui de volta. Então, eu começando a DFS daqui, eu vou falar que eu visitei esse cara. E aí eu vou para esse. E quando esse cara aqui for ver quem me chamou, ele já vai ter visitado. Então, ele vai detectar qualquer aresta como um ciclo, se eu não tomar cuidado. O jeito que eu remedio isso é que na minha DFS, eu lembro quem que é o cara que me chamou, que chamou a função. Vou chamar ele de meu pai. Então, se meu pai, ele me chamou, eu não olho para ele de volta. Eu faço só esse corner case para não detectar isso como um ciclo. E dá pra ver que esse aqui é o caso, né? Então eu tenho U, que é o meu vértice atual, e P, que é meu pai. No começo não tem pai, né? Certo? Eu falo que eu sou pai de mim mesmo. Mas de resto, para todo vértice, eu vejo se ele não foi visitado, se não, eu começo meu DFS. Se ele já foi visitado e ele não é meu pai, eu marco que eu vi um ciclo. E aí essa função para ver se ele é acíclico, eu só faço uma DFS a partir de novo de um vértice arbitrário, que eu escolhi 0. Se tem um ciclo, eu retorno 0. E caso contrário, eu retorno 1. Então aqui, essa é a definição que eu dei, né? Se o grafo é conexo e é acíclico, eu imprimo sim. Caso contrário, eu imprimo não. Para ver se o grafo é uma árvore ou não. E a gente pode submeter a solução, porque não, né? E... Tarará. Suspense, suspense, suspense. Passou! Eba! Ok, legal. Então agora vamos para a próxima definição. Agora eu vou dar duas definições que eu não vou provar, beleza? Porque, enfim, elas são só meio chatinhas de codar. De uma complexidade boa. A definição é: G é um grafo acíclico. Porém, se eu adicionar qualquer aresta G, agora ele tem um ciclo. Então ele é acíclico, mas qualquer aresta que eu decidir aqui, se eu decidir qualquer par de vértices, adicionar uma aresta entre eles, agora ele tem um ciclo. Por que essa definição funciona? Porque se G é uma árvore, G é conexo, certo? Então, para cada vértice... Vamos supor que eu falo que eu vou querer adicionar uma aresta entre os vértices do V. Como esse grafo já é conexo, eu sei que necessariamente já existe um caminho entre o e V, certo? Isso quer dizer que ao adicionar uma aresta entre o e V, eu estou criando um ciclo. Porque eu posso só pegar esse caminho de V a U, andar por essa nova aresta aqui, e eu estou de volta a V sem repetir a aresta. Portanto, o grafo ser conexo quer dizer que sempre que eu for adicionar uma aresta, eu estou adicionando um ciclo. Então, o grafo ser conexo e acíclico quer dizer que sempre que eu adicionar uma aresta, eu vou adicionar um ciclo. Então, essa é uma definição equivalente nesse contexto ao grafo ser conexo e, portanto, um grafo acíclico, que se eu adicionar uma aresta sempre vai ter um ciclo, é a mesma coisa que um grafo conexo e acíclico, então é uma definição equivalente de árvore. Ok? E eu também tenho uma definição quase que contrária aqui, que é G é conexo, então a definição é isso, G é conexo, porém, se eu remover qualquer aresta, ele não é conexo mais. Então, nesse caso aqui, eu consigo ver que esse grafo é conexo, mas se eu remover essa aresta, agora esses dois caras estão separados, certo? Eu vou ter essas duas componentes separadas. E, de novo, quase que equivalentemente, isso aqui vem do fato de que ele não tem ciclos. Então, não vai ter muitos caminhos entre todo par de caras. Assim, se eu remover uma aresta, eu estou removendo o único caminho que existe entre esses vértices, certo? Então, vamos supor que eu tenho aqui o IV. Se eu removo a aresta entre o IV, eu sei que eles não podem continuar conectados. Porque caso tivesse um outro caminho entre o IV, eu teria um ciclo nesse grafo. E eu sei que como esse grafo é uma árvore, ele é acíclico. Ok? Beleza, então são mais duas definições.
E de novo, isso aqui vai estendendo aquela coisa que a gente estava falando, em que uma árvore é um grafo que ele é maximal entre os grafos acíclicos e minimal entre os grafos conexos. Então, a partir do momento que ela está aqui feita, uma certa árvore, eu não posso ficar adicionando arestas sem ela deixar de ser uma árvore, e eu não posso remover arestas sem deixar de ser uma árvore. Então, realmente, o que está restringindo aqui é meu número de arestas, são as arestas necessárias para conectar esse grafo. E quantas arestas que tem uma árvore? Na verdade, uma árvore tem um número extremamente fixo de arestas. Uma árvore, ela sempre vai ter, se ela tem n vértices, ele vai ter n-1 arestas. E eu digo isso porque uma grande dica de se um problema ele é sobre árvores e você só perdeu a diquinha do enunciado é quando ele não te dá o número de arestas. Porque se você sabe do enunciado já que o grafo é uma árvore e ele te dá o número de vértices, já sabe qual vai ser o número de arestas. Mas por que n-1? Bom, vamos fazer uma prova aqui quase que por indução, certo? Se eu tenho um grafo que tem um único vértice, ele vai ter 0 arestas, certo? Agora, se eu for adicionar um vértice nesse grafo, eu vou adicionar um vértice isolado a princípio e eu preciso conectar ele com o grafo anterior de alguma forma, certo? Porque se ele não tiver nenhuma aresta saindo dele, esse grafo é desconexo. Então, eu conecto ele exatamente uma vez ao grafo aqui. Então, eu adiciono 1 no número de vértices e adiciono 1 no número de arestas. Isso prova que eu tenho que adicionar pelo menos uma aresta, certo? Quando eu adiciono um vértice. Por que eu não posso adicionar duas? Bom, se eu, por exemplo, tenho aqui um novo vértice U e eu conecto ele a vértices V e a vértices W, nota que como esse meu grafo anterior, ele era uma árvore, né? Eu tô fazendo aqui uma induçãozinha. Como isso aqui era uma árvore, eu sei que existe um caminho entre V e W. E, portanto, ao conectar o I, V e W, eu tô criando um ciclo. Eu posso ir de U a V, eu tomo seja lá o que for o caminho entre I, V e W, e aí de W a U. Então, eu tô criando um ciclo e uma árvore não pode ter um ciclo. Então, sempre que eu tô adicionando um vértice, eu tenho que adicionar exatamente uma aresta. Certo? E eu sempre posso construir minha árvore dessa forma. Eu começo com um vértice, adiciono outro vértice, conecto eles, adiciono outro vértice, conecto eles, adiciono outro vértice, conecto eles, e assim por diante. Ok? E aí, agora, a gente tem que esse número de arestas, ele, de novo, limita o meu grafo. Então, n-1 arestas é, na verdade, o mínimo número de arestas que um grafo conexo pode ter, certo? Então, a árvore realmente é o meu grafo conexo minimal. Por todas as definições. E o que também nos permite fazer uma coisa. No nosso código lá, então, eu não preciso ver se ele é acíclico e ele é conexo. Porque se ele for conexo só e ele tiver n-1 arestas, então m for igual a n-1, isso aqui já é suficiente para ver se meu grafo é uma árvore. Analogamente, ele também é meu grafo acíclico maximal, certo? Ele é o grafo sem ciclos que tem o máximo de arestas possível. Então, um outro código que eu poderia fazer é que, em vez de ver se ele é conexo e tem m-1 arestas, eu posso ver se ele é acíclico. E tem m igual a -1 arestas. Isso aqui também é... Aí, passou. Isso aqui também vai ser um código... É um código que deveria passar aqui. E eu vou estar abusando dessas propriedades o tempo todo, basicamente, certo? Ou não. Bom, a cíclica aqui realmente não vai funcionar porque eu tô começando só vendo se tem um ciclo partindo do vértice zero, certo? Mas eu posso fazer aqui uma pequena adaptação, que é, eu posso fazer para todo vértice, se ele não foi visitado ainda por essa DFS, eu faço uma DFS a partir dele.
ok? Agora eu não checo só se tem um ciclo partindo do vértice zero, eu checo se tem um ciclo partindo de toda a componente. Tomara que pelo menos compile, eu nem vi isso. Ok, então passou. Então esses dois aqui são corretos. E agora a última definição que eu vou falar, que talvez seja até a definição mais comum da gente ver durante enunciado, é que um grafo ele é uma árvore se e somente se existe exatamente um caminho entre cada par de vértices. Certo? E de novo, a partir das definições anteriores não é muito difícil de ver isso. Tem que ter pelo menos um caminho. Vamos ver o número de caminhos entre U e V. Caminho simples, certo? Então não posso repetir arestas. Isso aqui é um caminho. Se ele fosse assim, por exemplo, aqui teria mais um caminho diferente. Mas eu não estou permitindo isso. Eu estou falando que só pode ter um caminho. Por que tem pelo menos um caminho? Tem pelo menos um caminho porque o grafo é conexo, certo? Se não tiver nenhum caminho entre U e V, quer dizer que eles estão desconectados e o grafo não é conexo e, portanto, não é uma árvore. Por que tem que ser no máximo um caminho? Porque se tiver mais de um caminho, eu poderia pegar esse caminho de U a V, ir pelo caminho 1 e voltar pelo caminho 2. Então o grafo tem um ciclo e, portanto, não é uma árvore. Então, para todo par de vértices tem exatamente um caminho. E vocês vão encontrar toda hora. Se eu falar, por exemplo, que no reino de Logônia existem cidades e as estradas são tais que existe exatamente um caminho de qualquer par de cidades, o que ele está falando é que as estradas formam uma árvore, certo? E é por isso que você tem que saber essas definições. Por isso vocês têm que estar confortáveis com as definições. Porque realmente vai aparecer em problema, tipo, toda hora. E por que saber se um grafo é uma árvore é um negócio útil? O negócio legal é que a gente pode abusar algoritmicamente de propriedades de árvore, certo? Então, por exemplo, se eu tiver num grafo genérico aqui, que tem pesos nas arestas, sei lá, e eu quero saber qual é o caminho mínimo entre um par de vértices, vamos supor qual é o caminho mínimo entre isso aqui e isso aqui, eu teria que fazer um Dijkstra, certo? Porque não é uma coisa trivial. Às vezes o caminho que tem vamos supor que esse peso aqui é 30, o caminho que tem menos arestas, ele pode ser um caminho mais pesado. Nesse caso aqui, o caminho mínimo seria esse 1 e esse 2, que dá um caminho de peso 3. Então, um grafo maior, ele pode ter esses relacionamentos complexos entre os vértices, e pode requerer algoritmos mais avançados. Agora, numa árvore, por exemplo, se eu tiver os pesos, como só existe um caminho entre cada par de vértices, eu consigo saber qual é o caminho mínimo usando uma DFS. Qual que é o caminho de peso mínimo? E qual que é o caminho de peso máximo? Vai ser o caminho de peso mínimo também, porque só tem um caminho. Então, eu não preciso desses algoritmos mais sofisticados. Eu posso fazer aqui realmente um algoritmo mais simples e ele ainda vai funcionar. Não só para simplificar algoritmos, às vezes eu consigo resolver problemas em árvores que eu não consigo resolver em grafos genéricos. Em uma das aulas eu vou estar falando de DP em árvores. Você pode fazer programação dinâmica em árvores. Isso permite que a gente resolva problemas que são difíceis, que são NP completos em grafos, tipo minimum vertex cover, cobertura mínima por vértices. Isso é um problema que é NP completo em grafos, você não consegue resolver. Mas em árvores dá para resolver com uma PD razoavelmente simples. A gente vai fazer isso numa das próximas aulas. Ok? Tá bom. Então agora vocês sabem sobre árvores não direcionadas. Eu vou falar agora de um outro tipo de árvore, que é um tipo de árvore hierárquica. E para simplificar esse tipo de árvore, eu vou fazer um exemplo aqui. Então, vamos começar com o seguinte problema. Vamos supor que a gente tem uma empresa, certo? E cada pessoa tem exatamente um chefe. Ok? E todo mundo tem um chefe, tirando pelo CEO. Então, tem o CEO, ele tem aqui os seus subordinados, pessoas cujo chefe direto é o CEO. E talvez você tenha pessoas aqui cujo chefe do chefe é o CEO, e assim por diante, ok? Nota que aqui eu tenho uma relação hierárquica muito bem definida. Não é exatamente do jeito que eu tinha antes, em que os dois vértices eles são iguais, certo? Aqui eu tenho, se eu apontar a relação de chefe como uma setinha, eu tenho que a pessoa sempre vai apontar para cima. As setas sempre vão em direção ao CEO. E para esse tipo de árvore, eu vou ter uns nomes um pouco mais específicos. Esse cara aqui, que não tem ninguém que ele aponta, ele vai ser a raiz da árvore.
E o cara que um certo vértice aponta vai ser o seu pai. Então, o pai desse vértice aqui é esse vértice aqui. Analogamente, todo mundo que tá para baixo de um cara são seus filhos. E todo mundo que tá para baixo, incluindo os filhos dos seus filhos, eu posso chamar de descendentes ou eu posso chamar de subárvore. E o meu pai, o pai do meu pai, o pai do meu pai do meu pai, esses são todos meus ancestrais. Mas enfim, tô só introduzindo aqui uns nomes que eu vou usar depois. Um jeito fácil que as pessoas usam para definir esse tipo de árvore, que você pode ver no enunciado de algum problema, é que eu falo, por exemplo, que eu tenho um certo vértice 1, que não tem pai, e todo o resto eu tenho um pai, todo outro vértice, e eu tenho um pai que ele é estritamente menor do que, certo? E o que vai acontecer aqui pra cima é que os números, sempre que eu subo, sempre que eu vou pro meu pai, o número vai diminuindo. Então isso força esse tipo de relação hierárquica. E esse é um tipo de definição que você poderia ver no enunciado que vai te indicar que esse é o tipo de problema que a gente tem. Aqui, 3, beleza. Então eu vou ter esse problema, vamos falar que eu vou definir ele desse jeito. Eu tenho vários funcionários I, cada funcionário tem um chefe de número menor do que I, falar que o chefe tem que ter entrado antes de mim na empresa, por exemplo, e cada funcionário também tem um salário, ok? Então ele tem um certo salário. E o que eu quero saber é, dado um certo vértice, qual que é a soma do salário dos seus subordinados, de vocês, seus subordinados, ou seus descendentes, ou sua subárvore. Então, dado um certo vértice aqui, eu quero saber qual que é a soma do salário de todo mundo que está aqui, ok? E se o problema é só saber a soma, isso não é particularmente difícil. Dependendo de como eu defino as arestas, por exemplo, se eu colocar a aresta que vai do pai para o filho, é só eu fazer uma DFS a partir do vértice que eu estou perguntando. E eu consigo, em um certo tempo, saber qual que é a soma dos meus subordinados. Eu também posso fazer uma DFS a partir da raiz e guardar para todo mundo qual que é a soma da sua subárvore de uma vez só. Então, em tempo linear, eu vou ter resposta para todos os vértices de qual que é a soma dos elementos da sua subárvore. Ok? Vamos codar isso, então, aqui, rapidinho. Só para deixar claro o que eu tô fazendo. Depois eu vou para uma versão um pouco mais difícil do problema. Ok, então vamos codar esse problema. Primeiro que nem antes, eu vou declarar os vetores que eu preciso. Agora, em vez de ter as arestas que são direcionadas, eu tenho dois. Eu tenho os meus filhos, que é um vetor, e o meu pai, que é só um inteiro, porque eu só vou ter um pai, certo? E eu também vou estar aqui para estar guardando o salário de cada um dos meus funcionários. Primeiro eu leio isso daquele jeito que eu falei antes, que eu falo que eu vou dando o pai de todo mundo tirando o primeiro elemento, e esse pai necessariamente é menor do que aquele elemento, que garante que a estrutura vai ser uma árvore. E aqui eu também leio o salário de cada cara. Então, qual que vai ser o salário, qual que vai ser a soma de todo mundo na minha subárvore? Bom, a soma primeiro vai ser só o meu salário, certo? Isso está incluso na minha subárvore aqui. Falar que eu estou incluso com o meu próprio subordinado. E para cada um dos meus filhos vai ser a soma da subárvore dele, certo? Vamos por aqui que eu tenho uma determinada árvore. Agora eu tô apontando para baixo, é meio arbitrário isso aqui. E os filhos também têm mais filhos, enfim, ela continua aqui para baixo. E a minha soma vai ser o meu valor, mais a soma da subárvore de cada um dos meus filhos. E é isso que eu tô fazendo aqui nessa DFS. Ok? Então, depois que eu somei tudo isso ao meu resultado, eu só preciso imprimir a soma. E esse é o problema. Então, a princípio é muito simples, certo? Eu só mostrei aqui uma possível outra forma de representar uma árvore. Ou uma árvore levemente diferente. Mas vamos agora, então, tentar começar em algoritmos um pouco mais complexos. E vamos supor que eu também possa atualizar esse valor. Ok? Então, não só eu vou ter queries de soma, então eu vou ter momentos em que eu vou perguntar qual que é a soma de uma determinada subárvore, mas eu também posso olhar para um funcionário específico e, por exemplo, vamos supor que o salário desse cara aqui é R$ 2.000, e eu posso falar, não, ele ganhou uma promoção e agora o salário dele é 2.500. Ou esse cara aqui, sei lá, ele ganhava R$ 2.000, mas ele foi despromovido e agora ele ganha 1.800. Sei lá. Então eu posso ter esse tipo de coisa, certo?
E aí, de vez em quando, eu vou perguntar, e agora? Qual que é a soma da subárvore desse cara? E agora? Qual que é a soma da subárvore desse cara? Bom, uma possível solução é que eu poderia só atualizar o valor para os meus pais, certo? Então, para os meus ancestrais. Se esse cara aqui, ele aumentou de salário 500, quer dizer que a soma dos salários da subárvore desse cara aumentou por 500. E a soma dos salários do pai desse cara também aumentou por 500. E assim por diante. Eu posso ir propagando aqui para cima, certo? E falar, esse aumentou por 500, esse aumentou por 500, esse aumentou por 500, até eu chegar na raiz, até eu chegar no CEO. Mas eu não sei quantos caras vão estar nesse caminho, certo? Eu só sei o máximo possível. Se a minha árvore ela for compridona assim, eu posso ter que atualizar o valor de N caras. Então, existe um jeito mais eficiente de fazer isso? E a resposta, se eu tô falando desse problema, é que sim, né? Eu consigo fazer isso melhor do que N. E aqui eu também tô assumindo que vocês sabem Segment Tree. Eu não falei antes porque vocês tiveram aula disso na escola, então vocês têm que saber. Ok? Então, para esse tópico específico, de novo, que vocês saibam Segment Tree, eu vou colocar uma implementação aqui online. Vamos ver o que acontece quando eu faço uma DFS que nem essa que eu acabei de fazer aqui, partindo da raiz. Então, eu vou começar minha DFS, certo? Eu escolho um filho e eu visito ele. Vamos falar a ordem que eu visito os caras. Primeiro eu começo na minha raiz. Depois eu vou visitar esse meu filho. Depois, ele vai visitar os filhos dele e tal. Quando ele visitou todo mundo que tá nesse caminho, ele vai voltando na stack de recursão e ele visita esse cara. Depois ele volta aqui e visita esse cara. E assim por diante. O que eu quero que vocês notem aqui é que ele vai visitar todo mundo que tá no meu filho da esquerda e depois todo mundo que tá no meu filho da direita. Ou se tivesse vários filhos, né? Ele vai visitar todo mundo que tá num certo filho, depois todo mundo que tá na subárvore do meu outro filho, depois todo mundo que tá na minha subárvore do meu terceiro filho e assim por diante. Isso vale para qualquer vértice, na verdade. Então, se eu guardasse esses elementos no array nessa ordem, eu sei que todos os meus filhos, incluindo eu, vão ser consecutivos no acesso aqui. Então, a subárvore desse vértice que eu marquei como 2 vai ser 2, 3, 4, 5. A subárvore desse vértice que eu marquei como 6 vai ser 6, 7, 8, 9, 10. Então, sempre vai ser um certo segmento desse array. Então, se eu guardar os salários nesse array, nessa ordem, então aqui eu vou ter 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4 e assim por diante, e eu tô guardando os salários de cada um desses vértices aqui. Então, uma query de subárvore, a soma dos valores em uma certa subárvore, vai ser uma query de soma num segmento no array. E eu consigo fazer isso com uma segment tree, certo? Eu consigo saber qual é a soma de um segmento. E eu posso mudar um salário. Quando eu tenho uma segment tree que tem range query point update, eu consigo mudar um valor nela também. Então, a única coisa que falta aqui é eu saber, conseguir determinar facinho para um determinado vértice, qual que é o segmento desse array que a subárvore dele corresponde. Ok? Enfim, existem várias maneiras de eu guardar isso. Eu acho que a mais simples delas talvez seja só fazer uma DFS e guardar qual foi o valor mínimo e o valor máximo que eu acessei. O valor mínimo sempre vai ser o meu. E o valor máximo eu posso colocar como valor de retorno da DFS, por exemplo. Ou se eu estiver mantendo algum certo counter global, eu posso manter qual é o valor desse counter. Enfim, vamos implementar isso aqui e ver o que acontece. Então aqui eu basicamente só modifiquei a DFS que a gente tinha antes. Então aqui eu tenho o salário e a soma. E agora eu tenho o ID do começo, então onde no array vai começar o acesso do determinado elemento. E o fim, então onde no array que acaba o acesso daquele elemento. E agora na minha DFS, eu também mantenho esse global que é o current ID. Então, à medida que eu vou fazendo DFS, eu vou guardando qualquer ordem que eu acessei os elementos nesse ID. Então, eu inicio com 0 e o ID do número vai ser só o current ID. Eu aumento o current ID por 1 para o próximo número. E quando eu termino de fazer a DFS, eu guardo onde que está esse current ID. Que vai ser o número do próximo elemento a ser adicionado, certo? Então, o primeiro elemento que não faz parte da subárvore de U aqui, certo? Então, quando eu estiver no 2, por exemplo, na volta, o current ID vai ser 6, porque é o próximo elemento a ser adicionado. Isso quer dizer que a subárvore de 2 tem de 2 a 5.
ok? Então, até aí tranquilo, fiz uma segtreezinha aqui para fazer as queries. E agora aqui eu leio o número de queries. Primeiro eu inicializo o segtree, né? Com build. E aí eu modifico na segtree o lugar onde tem o ID de um número para ser o salário daquele elemento, certo? Então eu coloco eles na guarda, que vai ser representado desse array aqui, certo? Então eu coloco eles na ordem do array. E aí para cada query, se eu falar que aqui t igual a 1 vai ser uma query de modificação, uma query de update, então eu modifico o i. No caso aqui vai ser só o id de i, né? id de menos 1 agora tem valor x. E caso contrário, eu faço uma query de id até o fim de i, que eu guardei, e eu imprimo esse valor. Ok? Então, esse é um jeito aqui eficiente de fazer queries de subárvore, com modificação. É um jeito de linearizar uma árvore, e essa técnica que eu mostrei, a gente chama de ETT, que é Euler Tour Tree. Ok? E ela é uma técnica razoavelmente simples, se você sabe Segment Tree. Essa técnica aqui, ela consegue ficar mais complexa, existem uns métodos um pouco mais loucos que dá pra fazer, e se você quer fazer update sobre árvore, né, se você estiver usando uma seg persistente, então, enfim, e para outros tipos de seg também vão ter os seus análogos na Euler Tour Tree. Então, você pode fazer um range update, que vai ser um update em subárvore, você pode fazer coisas com segs persistentes. O importante saber aqui é o que é imutável. E nesse caso da Euler Tour Tree, o que é imutável é a árvore em si. Eu não consigo modificar a árvore, porque a coisa que eu tenho que pré-computar é qual que é a localização de cada nó nesse meu array. Beleza? Então, se você tem um problema em que eu posso mudar a estrutura da árvore, talvez desconectar um vértice ou adicionar um vértice como filho de alguém no meio dessas queries, então provavelmente não é Euler Tour Tree. Mas caso contrário, se eu estou falando em query de subárvore, é meio improvável. Ok? Então, isso conclui a nossa aula por hoje. Eu espero que tenha ficado claro. Eu vou colocar alguns links auxiliares na descrição, caso vocês queiram. E a próxima aula eu vou estar falando de queries de ancestral com binary lifting e LCA. Ok? Até agora, porque a aula é hoje.